Olá pessoal, nós estamos de volta neste canal Psicologia e Eu com o assunto da semana que diz respeito à autoestima e à dependência emocional. A autoestima é um fator primordial para que os relacionamentos eles se desenvolvam dentro de uma estrutura que seja saudável. E se muitas vezes os seus relacionamentos não estão saudáveis, então eu faço o convite, fiquem comigo neste vídeo, compartilhem, comentem, deixem as suas experiências para que possamos então sermos enriquecidos com este assunto. Meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga e aí está aí o nosso canal. Bem, algumas pessoas têm dificuldade com a sua autoestima por elas serem muito baixa e por isso elas não conseguem ter uma vida saudável nas áreas amorosas. Nós sabemos que a autoestima é a forma que nós nos vemos, né? E acreditamos que nós somos e o valor que nós nos damos a partir de então. Não é o valor que as outras pessoas me dão, mas é o valor que eu me dou. E uma pessoa com uma baixa autoestima, ela tem a probabilidade de apresentar dependência emocional. E vocês podem me perguntar, como assim? Por quê? Se eu não construo uma boa imagem de mim, se eu não tenho uma relação amorosa comigo de forma saudável, se eu não conheço ou até desconheço as minhas possibilidades e as minhas probabilidades de avançar nessa vida, o valor que eu deveria me dar, na verdade, fica na mão das outras pessoas. Eu permito que as outras pessoas ocupem este espaço do qual eu deveria ocupar. É como se eu estivesse assim, um pouco vazia dentro de mim e o outro então possuísse o poder de preencher alguns espaços da minha vida. Eu preciso que eles façam isso por mim. Então, ele ou ela, né, muitas vezes pode ter a felicidade que eu espero, a força, a vida, e sem essa outra pessoa eu não sou ninguém neste mundo. É como se fosse uma simbiose, eu estando com ela, eu estarei feliz, eu estarei realizado. E se eu não tiver essa pessoa do meu lado, eu posso morrer, né? Não tenho condições de viver de forma feliz, tudo está acabado, tudo está triste, tudo está assim, confuso, porque essa pessoa que vai me dar este valor, ela não está comigo. E quando uma relação chega neste ponto que a gente está falando, ela se torna então uma relação patológica, ou seja, uma dependência para que o outro me faça feliz. Eu fico então dependendo das reações dessa outra pessoa. E aí vocês podem perguntar, mas por que isso acontece? Ou como tudo isso acontece? Ou a partir de quando essa dependência emocional ela começa a surgir? Bem, tem um livro interessante que chama-se A Síndrome do Capacho, de Lina Manga. E ela disse a respeito desse desenvolvimento, como tudo isso acontece. Ela diz o seguinte, que o princípio de tudo ocorre quando nós ainda somos bem pequenos. O bebê, ele é perfeito. Tudo que ele precisa, então, é que as suas necessidades básicas sejam supridas. Necessidades físicas, necessidades de amor, de carinho, de afeto. E nas primeiras fases da sua vida, muitas vezes eles não conseguem expressar essa necessidade e por isso eles choram. No choro, então, é expressado então, toda essa necessidade deles. E então eles podem até mesmo sentir medo de serem abandonados, quando isso na verdade não é suprido. Essa necessidade sendo suprida, então, eles ficam bem. E tem até aquela historinha assim, né, que as crianças têm medo dos papais ou das mamães ou dos cuidadores abandonarem, que a gente faz assim. A gente pega uma bola, joga a bola na parede.
Então a bola vai, mas um momento ela volta. Então a mamãe vai, mas a mamãe também vai voltar. Desta forma, então, eles vão entendendo a dinâmica dos relacionamentos. É algo bem simbólico, né? É algo bem a nível do entendimento da criança. Porém, se esses pais, né, não têm uma autoestima boa e se entregam muitas vezes a alguns comportamentos destrutivos, como alcoolismo, drogas, comportamentos degradantes, as crianças elas então se perturbam e elas manifestam reações tipo assim: bem, eu posso resolver isso para vocês. Elas se sentem abandonadas justamente no momento em que elas deveriam ser cuidadas. Os pais, na verdade, estão ausentes. E então ocorre em determinado momento ali do desenvolvimento infantil a inversão de papéis. Uma parte da criança morre para que os seus pais ou até mesmo seus cuidadores possam viver. E eles aprendem então a atender a necessidade daqueles que estão dominando, que estão como autoridade sobre suas vidas. Essas crianças então se tornam dependentes e rejeitam muitas vezes os seus valores, né? Eles se realizam por aquilo que as pessoas dizem deles ou até mesmo pensam. Elas se sentem bem ao saber que elas estão proporcionando prazer para aquelas pessoas, para os outros. E muitas vezes esses comportamentos são reforçados quando às vezes os adultos chegam e falam: você é uma boa menina, ou você é um garoto muito bom que nos atende. Mas também o inverso é verdade. São muitas vezes reprimidos quando eles não conseguem atender a necessidade dos adultos. Então a criança ela começa a anular as suas emoções, ela começa a perder o seu amor próprio e elas se tornam submissas, para que na verdade elas possam receber todo carinho, todo afeto e que as suas necessidades então possam ser supridas pelos adultos. E para que isso aconteça, muitas vezes elas podem sofrer até muitas humilhações. Esse processo então ele vai sendo alimentado no desenvolvimento dessa criança, do adolescente, e isso pode se repetir então na vida adulta. E a dependência ela ocorre justamente neste momento, dependência emocional. Ela ocorre porque as pessoas então acreditam que elas estão vazias e pensam que o outro pode suprir este vazio que está dentro dela. Então o valor que elas deveriam se dar passa a estar então do lado externo. A felicidade para elas vem de fora. Elas então alimentam uma relação doentia de transferência. E muitas vezes essa outra pessoa que está com essa pessoa que está dentro dessa, muitas vezes, patologia, se sente, vamos colocar no relacionamento amoroso, sufocado, sobrecarregado, porque ele se sente na obrigação de satisfazer as suas necessidades em todos os âmbitos da sua vida. Então, por exemplo, se não telefonar num dia, a pessoa surta. Ela precisa estar sempre alimentando, dizendo palavras bonitas, preenchendo este vazio para que ela possa imaginar que ela está feliz. Dentro desses relacionamentos de dependência, o outro vai se sentindo tão sufocado que em algum momento das suas vidas este relacionamento pode então acabar. E o outro então pode se desorganizar, se sentir mal, triste, abandonado, com mau humor. O mundo fica péssimo, porque aquela pessoa que supria sua necessidade simplesmente foi embora. E então, o que nós podemos fazer quando essa dependência ocorre? Procurem ajuda, procurem um psicólogo. Entrem em contato com aquelas pessoas que você sabe que precisam desta ajuda, para que elas possam ser felizes por elas mesmas. Um abraço para vocês. Até mais.